Olá pessoal, como é que vocês estão? Bom, nesse vídeo eu vou desenvolver dois scripts PHP. Um vai ser a nossa biblioteca e o outro vai ser o script que vai usar essa biblioteca. Bom, qual que é o objetivo do uso de bibliotecas? Sempre que a gente estiver desenvolvendo um aplicativo grande, um grande sistema, é importante a gente usar bibliotecas. Por quê? Toda função que é utilizada em vários pontos do meu sistema, eu vou definir essa função na minha biblioteca e nas páginas, nos scripts que eu precisar usar essa função, eu simplesmente importo essa minha biblioteca naquela minha página específica e faço uso da biblioteca, da função que eu quero. Qual que é a vantagem? A minha função está definida em um único lugar, que é na minha biblioteca. Se eu precisar fazer alguma manutenção nessa função, eu vou fazer a manutenção em um único ponto. E essa manutenção vai influenciar em todo o meu sistema. Então eu não preciso ficar varrendo todas as minhas telas procurando por essa função. Basta eu ir no meu arquivo da biblioteca, editar essa função e aí essa alteração já vai refletir no meu sistema como um todo. Tá? Então, por isso que é muito importante vocês entenderem esse conceito para que serve uma biblioteca e como que se utiliza. Então, nesse exemplo dessa aula agora, o que eu vou fazer é criar uma biblioteca que vai ter só uma função. Essa função vai retornar o menor número entre dois números. E eu vou criar depois um script que vai usar essa função. Então aqui, o que eu vou fazer é o seguinte. Aqui eu criei um arquivo, que é um arquivo útil.php. Por que eu chamei de útil.php? Geralmente quando a gente tem uma grande aplicação, eu crio lá um arquivo útil.php, eu vou ter uma utilitária. Tá? É um arquivo comum. Pode ser um common.php, enfim. Vai ser biblioteca.php. O arquivo vai ter o nome que vocês quiserem. E aqui eu vou criar uma função, function, como a gente definiu na apostila. Se vocês olharem lá na apostila, a gente tem uma definição padrão para funções. Então aqui eu vou definir function, o meu nome da função vai ser get menor número. E eu vou passar para essa função dois parâmetros. Eu vou ter um número 1 e vou ter um outro número 2. Essa função é uma função extremamente simples, tá? Só para a gente poder ilustrar o uso das bibliotecas. E o que essa minha função vai fazer? Essa função vai verificar qual desses dois números é maior. Qual desses dois números é o menor e vai retornar esse número. Vai retornar o menor desses dois números. Então eu vou ter que usar aqui uma estrutura que é um controle de seleção para verificar quem é menor, o menor número aqui. Então, se o meu número 1 for menor do que o meu num 2, eu vou então, se o meu número 1 for menor do que o meu número 2, o que eu vou fazer? Eu quero retornar o menor número. Então, se o meu número 1 é menor do que o número 2, eu retorno quem? O número 1. Ok, retorno o número 1. Se não, o que eu faço? Se o meu número 1 não é menor do que o número 2, significa que o número 2 é menor do que o número 1. Então, se o meu número 2 é menor do que o número 1, eu
eu retorno o meu número 2. Então, essa minha função aqui é uma funçãozinha bem simples, onde eu verifico qual dos dois números é menor e retorno o menor número. Então, na minha linha 3 ali, eu verifico se o número 1 é menor do que o número 2. Se essa condição for verdadeira, eu retorno o número 1. Se não, se a condição da linha 3 for falsa, eu vou cair nesse se não aqui e retorno o número 2. Então, repara aqui, se o número 1 for igual ao número 2, eu caio no se não e vou retornar o número 2. Se o número 2 for maior do que o número 1, eu caio no se não também, nesse else, e eu retorno o número 2. Então, a minha biblioteca, o meu arquivo útil.php está pronto, está definido aqui. O que eu vou fazer agora é definir o meu outro arquivo, que é o arquivo que eu chamei aqui de usar biblioteca.php, que é o arquivo que eu vou chamar vou importar a minha biblioteca e vou pedir para imprimir esse número. Então, como que eu vou chamar vou importar a biblioteca, vou chamar a função e vou imprimir o resultado dessa minha execução. Então, o que eu faço aqui? Eu uso o require para falar que eu estou importando a minha biblioteca. Qual que é o nome da minha biblioteca? Deixa eu só copiar aqui as minhas aspas. Qual que é o nome da minha biblioteca? Útil.php. Certo? Então, importa a minha biblioteca, ponto e vírgula. Então, tudo que está definido na minha biblioteca útil.php, eu posso usar nesse script aqui. Então, as variáveis que estão definidas nessa biblioteca, as funções que estão definidas nessa biblioteca, são agora de utilidade desse script. Todas as funções, inclusive a função que eu defini, que é o get menor número. Então, essa função get menor número, eu passo o que para ela? 2 parâmetros, 2 números. Então, por exemplo, 30 e 15. Essa função, isso daqui, quando eu chamo essa função, ela vai retornar o quê? Vai retornar o menor desses dois números, menor do número 30 e do número 15. Então, ela vai, a princípio, né, eu espero, eu acredito que vocês também esperem, que ela retorne 15. Então, para eu testar isso, eu vou colocar aqui echo get menor número 30, 15. Salvo e posso executar. Então, aqui, só recapitulando, eu importo a minha biblioteca útil.php e chamo a minha função que está definida dentro da minha biblioteca. Certo? Então, vamos... Executo o meu script e eles imprimem ali para mim 15, que é o retorno da minha função get menor número. Se eu alterar aqui o valor de 30, mudar para 3 e salvar F5, o resultado ali muda, certo, gente? Então, aqui é um exemplo de como utilizar a minha função dentro de uma biblioteca. Então, na atividade dessa semana, o que vocês vão ter que fazer? Definir a função que calcula a diferença entre as datas dentro de uma biblioteca e fazer exatamente isso que está aqui. Vocês vão ter a sua biblioteca útil lá com a função que calcula a diferença entre as datas e vão ter que fazer um echo chamando a função que calcula a diferença entre as datas. E aí, essa diferença entre as datas vai ser impressa dentro da tela.
Depois dessa linha, vocês vão seguir com o desenvolvimento da atividade de vocês aqui embaixo, a partir dessa linha 4 e 5 aqui. Certo, gente? Então eu espero que com esse exemplo vocês consigam desenvolver desenvolver a atividade e consigam começar a usar as bibliotecas para organizar melhor os scripts de vocês e não ficar colocando todas as funções dentro do mesmo script. Lembre-se que lá na frente, quando a gente estiver desenvolvendo nossa aplicação final, eu vou querer que vocês usem as bibliotecas para agrupar as funções que são comuns a todos os scripts. Ok? Bom, dúvidas, sugestões, postem nos fóruns para que a gente consiga desenvolver essa atividade da melhor forma possível. Tá bom? Um abraço para vocês e até mais.